Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Crônicas 23 e 24. Os turnos e funções dos levitas, os turnos dos sacerdotes. 1 Crônicas 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e reuniu todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Desses havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gesornitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Ezetã e Joel. 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã. 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. E dos filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei. 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, esses, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Os filhos de Isar foi Selonite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jeremote, foram 3. Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério na casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitarás em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus aparelhos pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque
O seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, no átrio e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da preposição e para a flor da farinha, para a oferta de alimentos e para o coscorão ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor semelhantemente à tarde. E para oferecer os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e na solenidade, segundo o seu número e costumes, continuamente perante o Senhor. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos de ministérios da casa do Senhor. 1 Crônicas 24. E quanto aos filhos de Arão, esses foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administraram sacerdócio. E Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, dividiu segundo os seus ofícios no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que dos filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mais dos filhos de Itamar, segundo a casa paterna, 8. E os repartiram por sorte, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaia, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, o registrou perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte de Jeoiarib, a segunda Gedaias, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miame, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Joaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Izer, a 18ª a Rapizes, a 19ª a Peraias, a 20ª a Zeesquel, a 21ª a Joaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaias, a 24ª a Maasias. Os ofícios deste no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomote, filho de Selomote, Jaate.
e dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jahaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jazias, Beno e Som, e Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, esse não teve filhos. E quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e dos filhos de Musi, Mali, e Éder, e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Esses também lançaram sorte com seus irmãos, os filhos de Arão, perante ao rei Davi, Isadoc e Aimeleque, e os chefes da família dentre os sacerdotes e entre os levitas,